Paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui para mais um assunto abençoado da parte de Deus. Estou aqui com as Sagradas Escrituras e nós vamos a mais uma pergunta e mais um tema forte que sempre ouvimos dizer por aí, mas que muitas das vezes fica meio que vago, mas sempre ouvimos as pessoas falar. E hoje essa pergunta vem de uma pessoa que faz parte do nosso grupo. Ela me procurou e perguntou para mim, que é a Diaconisa Marilene. Fez uma pergunta para mim. Deus abençoe a Diaconisa Marilene e Deus abençoe a todos. Vamos aqui a mais um tema abençoado e vamos ver qual é a pergunta dela e o que se trata. Já dizendo para vocês, já adiantando, que se encontra no Antigo Testamento. Vamos a mais um estudo. Estou aqui com as Sagradas Escrituras. Vamos ver o que a Bíblia vai nos ensinar. Então estamos aqui no estudo da Palavra de Deus. A Bíblia nos ensina. Bom, vamos aqui ao tema bíblico e vamos a entender o que está ocorrendo. Então estamos aqui no Antigo Testamento, a Terra Prometida. Isso mesmo. Lembra aquela terra lá que manou leite e mel, que Deus prometeu, isso e aquilo, de um povo que saiu ali do Egito e peregrinou pelo deserto, por todo aquele ponto, que teve altas e baixas? Bom, vamos falar um pouquinho da Terra Prometida. Então vamos à pergunta da Diaconisa e vamos ver o que ela está nos perguntando. Olha lá, a Diaconisa Marilene fez a seguinte pergunta. Pastor André, por que Moisés não adentrou na Terra Prometida? Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Uma ótima pergunta e um tema muito forte. Sempre ouvimos dizer várias coisas. Bom, temos que entender o seguinte, meus amados. Sempre ouvimos dizer que falam que Moisés não entrou na Terra Prometida por isso, por aquilo, porque falou, bateu, se escandalizou, murmurou, e dentre muitas outras coisas. Então sempre ouvimos as pessoas falarem várias coisas, e é válido isso, porque a opinião de cada um é válida. Só que nós estamos no estudo da Palavra de Deus, e a Bíblia é quem ensina. Então a Bíblia ela esclarece e deixa claro pontos. É sempre importante ter a mente aberta para compreender o que a Bíblia fala. Então, com a voz da Bíblia, a Bíblia falando, já deixa claro o porquê que Moisés não adentrou na Terra Prometida. Bom, então vamos entender o seguinte. Vamos aqui à leitura bíblica. Precisamos entrar dentro das Sagradas Escrituras para entender. Olha o que nós temos que entender. Neste estudo, meus amados, vamos descobrir o verdadeiro pecado que Moisés cometeu nas águas de Meriba. Alguns teólogos alegam que Moisés pecou porque feriu a rocha e a rocha simbolizaria Cristo. Meus queridos, neste estudo bíblico, no entanto, vamos descobrir que essa afirmação é apenas um mal entendido. Isso mesmo. O verdadeiro motivo foi outro. É o que nós vamos tentar entender e descobrir. Bom, vamos à leitura bíblica e para nós compreendermos um pouquinho, me acompanha aí na leitura bíblica, que nós vamos no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 17, o seu verso 1 ao 7. Vamos entender assim, ó. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés disse, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara, e com que feristes o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti e sobre a rocha, em Horebe. Tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar de Massa Meriba, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não?
Meus amados, aqui nesta primeira leitura de Êxodo, capítulo 17, o seu verso 1-7, nós observamos algumas coisas. Deus dá ordem a Moisés, porque o povo estava reclamando, murmurando, falando um monte de coisa. Moisés já aqui se encontrava pressionado. Aí o povo pressiona Moisés, Moisés vai ter um tete-a-tete com Deus. Deus vai dar ordem a Moisés e direciona Moisés, como sempre, Deus direciona, ensinando os caminhos e os passos certos, vai e diz a Moisés o que ele tinha que fazer. Moisés vai, pega as ordens e faz tudo direitinho, com a rocha, com a pá, com a água, o bordão, isso e aquilo. Mas o que nós temos que entender aqui nessa leitura? Neste primeiro texto, nós vemos que Moisés estava com receio de perder o controle do povo ou de ser apedrejado, porque o povo estava muito insatisfeito, como nós estávamos aqui lendo. Vemos também que Deus ordenou a Moisés, meus amados, que ferisse a rocha para que dela saísse água. E Moisés assim o fez, como Deus ordenou, como nós lemos. Note, no entanto, que este texto não faz menção sobre o pecado que Moisés teria cometido ali. Então nós notamos também que aqui não surge, não aparece o pecado que Moisés cometeu ali. Não surge. O que nós temos que entender? Já dá por vencido? Não. Vamos mergulhar um pouco mais nas Sagradas Escrituras. Aí você pergunta, como, pastor? Vamos agora fazer uma leitura no próximo texto que se localiza em Números, capítulo 20, o seu verso 1 ao 13. Isso. Só quero abrir aqui um entre parênteses e explicar para vocês aqui neste texto que vocês estão acompanhando aí, que de bege, o escrito em cor bege, é os versículos da Bíblia. Embaixo em azul eu deixei aí bonitinho, que são explicações do versículo acima. Mas nós não vamos falar da explicação para não confundir muito. Vamos só ficar nos versículos de 1 a 13 de Números 20. Olha lá, vamos começar a ler com calma e procurar entender e observar o que está nos acontecendo. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. O verso 2, e não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. O verso 3 diz, e o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. O verso 4 diz, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, Moisés, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Vamos ao próximo ponto, que é o verso 6 em diante. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Lembra, a glória do Senhor apareceu a eles? Lembra que nós já tivemos uma aula sobre isso? Quem viu Deus, isso aquilo que viram for a glória? Então, a glória do Senhor lhe apareceu, como havia feito durante todo o passado. Moisés buscou o conselho do Senhor, como lá em 14:5 e 16:4. O verso 7 nos diz, e o Senhor falou a Moisés dizendo, Moisés, toma a vara e junta a congregação tu, Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. O verso 9 diz, então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram-se à congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? O verso 11 diz, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Vamos agora ao verso 12 e ao verso 13. Olha o 12 que está dizendo. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim,
para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. O verso 13 diz: estas são as águas de Meriba, porque os filhos, meus amados, de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Bom, observamos aqui, meus amados, Números e Êxodo. Êxodo nós fizemos uma leitura e ali ocorreu um episódio que também ocorreu aqui em Números, o mesmo episódio. O povo lá murmurando, reclamando e queria água para beber. O que nós temos que entender é que lá Deus deu ordem e falou para Moisés fazer, faça isso, isso e isso, e ele fez. Aqui Deus também deu ordem para Moisés e Moisés tinha que acatar também as ordens. Moisés também vai e faz ali todo o parâmetro que tem que ser feito, isso e aquilo. O que nós temos que observar? E neste episódio aqui de Números 20, do 1 ao 13, já mostra o pecado de Moisés, já mostra a falha de Moisés. E é o que nós vamos tentar entender agora, e eu peço para que você esteja com a mente aberta para compreender os pontos que nós lemos. Vamos à conclusão do ensino, do tema. Vamos ao primeiro ponto. Vamos observar assim, ó. Do versículo 1 ao versículo 6, meus amados, a gente percebe que Moisés estava sob forte pressão. Miriam havia morrido recentemente e o povo murmurava sobre tudo, inclusive sobre a falta de água. Olha, Moisés, nós não temos água, o pau está fechando, o couro está comendo e nós precisamos resolver isso, né? No versículo 6 a 9, Moisés clama a Deus e Deus lhe orienta sobre como tirar água da rocha para dar de beber à congregação e a seus animais. Deus orienta, como sempre. Mas é no versículo 10, meus amados, aqui, que o pecado de Moisés fica evidente. Vamos entender? Deus ordenou a Moisés que falasse com firmeza alguma coisa tipo: o nosso Deus me mandou tirar água desta rocha para dar de beber a vocês. Quando eu feri-la com o meu cajado, a água jorrará. Mas infelizmente, meus amados, não foi isso que ele fez. O que nós temos que entender é que naquela ocasião Moisés estava tão pressionado pelo povo que sua fé estava em baixa e teve medo do milagre não funcionar e ele ser apedrejado pela congregação. Por isso, ao invés de fazer uma afirmação contundente, como Deus pediu, ele preferiu fazer uma pergunta sarcástica. Lembra a pergunta lá? Sou eu quem vou tirar a água? É esta água que vai dar água para essa rocha que vai dar água para vocês, isso e aquilo. Ele faz uma pergunta sarcástica. Lembra lá que nós lemos? Então Moisés ele imaginou que com essa pergunta de duplo sentido, caso não saísse água da rocha, ele não seria responsabilizado. Então ele faz essa pergunta de duplo sentido: caso não acontecesse um milagre, eu estou de boa, não tenho culpa de nada. Vamos ao segundo ponto aqui para nós entendermos um pouco melhor, está clareando. Veja o que ele disse. Vamos observar o que ele disse. Olha lá. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Foi a pergunta sarcástica. Além de não falar as palavras que Deus esperava que ele falasse, meus amados, engrandecendo a Deus por aquele milagre, Moisés demonstrou incredulidade, faltou fé em Moisés. Novamente, ao ferir a rocha 2 vezes, quando Deus lhe havia dito o quê? No texto de Êxodo, o que Deus fala? Que bastava ferir a rocha 1 vez. O texto deixa claro, meus amados, que Moisés não estava seguro de que aquilo iria funcionar. E na dúvida, ele preferiu ferir a rocha 2 vezes. Vamos entender que Moisés ele olha e fala assim: eu vou bater logo 2 vezes porque de repente vai que não acontece. Eu acho que Moisés ele estava preocupado. Será que se eu bater só 1 vez a torneira dentro daquela rocha, se é que tinha uma torneira, vai ser aberta? E de repente alguma pedra, quando eu bato uma vez só, uma pedrinha vai ali na boca da torneira e impede da água sair. Então já bater logo 2 para que a pedra também saia. Não tinha torneira nenhuma lá dentro da rocha. Ali era Moisés
o bordão e o Deus Todo-Poderoso agindo, porque Deus, quando ele promete, ele cumpre. Deus, quando ele fala que ele vai fazer, ele faz. Não tem que duvidar, não tem que tatear, não tem que ficar ali no tete a tete com Deus, na dúvida. Faltou fé de quem? De Moisés, meus amados. A primeira coisa que faltou de Moisés foi a fé, não creu, a incredulidade. O próprio líder já estava sem fé, estava com medo. Tudo bem que estava sendo pressionado. Mas vamos seguir um pouquinho mais em frente. Por causa deste pecado, lá em Números 27, 12, Deus disse a Moisés o seguinte, vamos ver o verso 12, 13 e 14 de Números 27. Depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte, a Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. O 13 diz assim, e havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Arão já era recolhido. Muitas das pessoas perguntam por que Moisés não entrou na terra prometida, que nós estamos clareando tudo isso e a Bíblia está nos respondendo. A próxima pergunta é falar, onde foi parar Moisés? Cadê Moisés? O corpo de Moisés sumiu. O próprio Deus e a própria Sagradas Escrituras já dá o parâmetro, mais ou menos, para onde é que foi Moisés. Tudo bem que não se acharam o corpo e muitas das vezes, dentre muitos estudos, dizem que não se sabe a localidade de Moisés, do túmulo de Moisés. Mas isso é uma outra história. Mas é só para pegar esse paralelo aqui com o 13. E havendo visto, então serás recolhido, disse, ao teu povo, disse Deus para Moisés, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Né? Vamos ao verso 14 que diz assim, porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado, de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meriba de Cádiz, no deserto de Zim. Meus queridos, observamos aqui o que Moisés fez, o que aconteceu, qual é o pecado dele, né? Deus dá ordem a Moisés e Moisés ele não bate uma vez, bate duas, e Moisés ainda faltou fé para, com o nome de Deus, chegar e falar assim, vocês vão ver o que Deus vai fazer agora. Estamos perante aqui essa rocha. Eis que eu só tocando nela com o bordão, ou mesmo só dizendo, ela dará água para que vocês bebam e também dê água aos seus animais. Ninguém vai morrer não, porque nós estamos debaixo da graça do Deus Todo-Poderoso. O que faltou de Moisés? Falar as coisas certas, acreditar, ter fé. Não incredulidade, não ser ali irônico, fazer as coisas em duplo sentido, meio que sem fé. Foi isso que aconteceu. O que nós vamos objetivar agora é o terceiro ponto da conclusão de todo este estudo, meus amados. Espero que você esteja entendendo aí. Vamos entender o seguinte. Como vemos neste texto, Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida de longe, mas nela não entrou. O texto diz que isso aconteceu porque Moisés foi rebelde e não santificou a Deus no episódio das águas de Meriba. Isso, ou seja, meus amados, a pergunta sarcástica que Moisés fez enquanto feria a rocha demonstrou dúvida sobre o poder e a santidade de Deus. Foi isso que aconteceu. E por isso, Deus não permitiu que ele, nem aquela congregação, entrasse na terra prometida. Meus queridos, que lição nós tomamos disso? Vamos entender o seguinte, a lição que podemos tirar deste episódio é que em nenhum momento podemos ser negligentes com a nossa fé. Se Deus prometeu a mim ou a você que nos fará um grande milagre, nós temos que acreditar incondicionalmente e agir em conformidade com o milagre esperado. Deus dá uma ordem, temos que cumprir, temos que seguir ali. Sei que é muito difícil, como estava difícil para Moisés, sendo pressionado. Mas tem que acreditar, Deus é com ele, Deus colocou ele na frente, um homem diferenciado. Não podemos, meus amados, nos acovardar diante da palavra de Deus, da obra de Deus, do fazer as coisas de Deus. Deus manda pregar, manda louvar, manda fazer, tem que fazer, não tem história não. Deus entrega aqui, você tem que pregar. O pastor que é líder, que está ali na linha da frente, ele tem que fazer a diferença e pronto, e acabou. O obreiro ficou com raiva, o irmão ficou com raiva. Não tem isso não, meus amados. Faltou isso para Moisés. Pulso firme dentro da sua liderança. E aí fica difícil, fica complicado. Foi isso que aconteceu na vida de Moisés.
Amém, meus amados? Por isso que ele não adentrou na terra prometida, como ficou claro o texto aqui diante dos nossos olhos que nós lemos. Eu com a minha Bíblia, você com as suas sagradas escrituras, nós vimos tudo isso. Amém? Firme-se nisso e não fraqueja no momento em que Deus der a ordem para que o seu milagre aconteça. Meus queridos, um forte abraço a todos e que Deus vos abençoe. Aqui foi mais um ensino da parte de Deus, mais um ponto interessante da parte de Deus, e que Deus venha abençoar a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor e até daqui a pouco a mais uma pergunta, mais um estudo abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e o vosso lar. Fiquem na paz.